está ouvindo Lambesgoia Cast. Sejam todos bem-vindos ao The Lambesgoia Cast. Hoje nós vamos debater aqui os rumos da DC Comics no cinema, né? Vamos falar aí das loucuras e mais loucuras de James Gunn à frente do DC Universe cinematográfico. Para falar um pouquinho dessas loucuras, alguém mais louco que eu, meu amigo Delfim. Olá para vocês. Loucura aqui não falta, loucura. Estamos aqui. E para continuar aqui com o Luciano Huck Cover, vou chamar o meu amigo Pedro. Loucura! Vamos debater mais sobre essa bagunça que está se armando para vir aí na DC. Eu geralmente começo aqui perguntando se a galera curtiu a série, né? Mas eu vou perguntar, vocês curtiram o reboot? Então, exatamente do que você está falando? Você está falando do James Gunn ter tomado uma atitude e falado comigo vai dar certo, porque a última tentativa de reboot foi o The Rock falando foda-se o resto do universo e vai dar certo comigo, foi um fracassão. Então, o universo DC do cinema é um eterno reboot. A gente está falando do que não aconteceu ainda, do que vai acontecer. Não essa porcaria do The Rock, né? O The Rock, sinceramente, fez um all-in com as piores cartas na mão. Nossa, que ele tinha. E caiu. Ele deu uma de Ryan Reynolds, né? Ele quis apostar numa coisa, quis apostar no projeto, vai dar certo, mas não deu. Não adiantou insistir, não. Então, né? Isso acontece quando você dá um all-in e você só tem, sei lá, um par de 4. É isso. Vou ser honesto aqui, o filme do Adão Negro é muito ruim. E o cara postou tudo, trouxe o Henry Cavill de volta. Sejamos bem sinceros, eu acho até que ele nem queria voltar, mas ele conseguiu, né? Muita gente falava aí que era por conta dele ter a mesma agente do The Rock, que é a ex-mulher dele. E depois eu fiquei sabendo também que ela é agente do Momoa. Ela é agente da Gal Gadot, então ela era agente de meia Liga da Justiça, né? Uhum. Só que aí... A gente agora tá ligado. Ok. Aí, mas eu fiquei sabendo que ontem que ela não é mais agente. A Dani Garcia não é mais agente do Cavill. E aí, cara, foi forçação de barra do The Rock, cara. Que ele deu esse all-in, assim, esse blefe bravo aí, que ele tinha uma carta muito ruim na manga, porque se ele conseguir uma bilheteria boa, ele podia ter alguma chance de levar aí o universo da DC debaixo do braço dele do jeito que ele queria. Só que do jeito que tava indo, não dava, né, cara? Uma pergunta para vocês. Vocês acham que o Henry caveu a sua própria tumba? Segundo para Salit. Não, foi muito ridículo tudo o que aconteceu. Tudo muito ridículo. Então, eu acho que estamos gastando um tempo algo precioso para falar de algo nada precioso, né? Eu vejo Isis e Osiris chorando na tumba, né? Por não terem tido a chance que mereciam, por exemplo. Eles estavam lá, mas não estavam, né? Né? Eu já ouvi falar disso. É algo do tipo: o show é meu, não de vocês. Não existe família sem o patriarca. Né? E eu sou o patriarca. Não que o tema seja tanto Adão Negro, né? Virou um dos focos, né, para se comentar, né? Mas eu, de certa forma, acho uma pena. Não uma pena por conta do canastrão do The Rock, dele sustentar e falar que vai dar certo. Mas eu acho que até que visualmente até vendia alguma coisa. O problema é que só o visual não sustenta o filme, né? Visualmente tem que admitir que isso ajudou a gerar um hype. Ele fica bem de Adão Negro, né? Mas, tipo, cara, até aí, quantos personagens a gente já não viu ficarem bem? Tipo, eu acho
a Mulher Maravilha da Gal Gadot, uma coisa terrível. Porém, visualmente, ela fica bem de Mulher Maravilha, né? Então, o que eu posso falar? Visualmente não quer dizer muita coisa. Não, mas, por exemplo, olha só, a Mulher Maravilha da Gal Gadot, no primeiro filme, eu considero o primeiro filme dela melhor do que o primeiro filme do Capitão América. Não sei se é o pessoal minha, mas eu acho que vendeu muito mais o personagem no primeiro filme. O segundo, não se fala, não se discute, ninguém devia ter pensado em fazer aquele segundo filme dela, né? Mas no primeiro eu acho que ela vende o personagem, ela funciona. Mas tem lá seus probleminhas, mas não chega a ser horrível. The Rock foi. O Adão Negro foi uma coisa de chorar. Então, mas vocês estão falando aí, o Delfim citou aí que teve um dos vários reboots da DC, né? Vamos voltar para o primeiro, né? Que foi a rasteira que tomou na Liga da Justiça e rolou aquele soft reboot da comédia, né? Para homenagear o George Romero no Batman 66, meter um bigode no Super-Homem e fingir que ele não existe, né? E fez aquela bobagem, que aquilo é uma bobagem, e que merece até ser esquecida, vamos dizer, que é a Liga da X de Joss Whedon, e que na sequência veio uma ideia que na época eu até achei que funcionaria, por conta do Walter Hamada virar e falar, vamos fazer aqui os filmes mais ou menos independentes, eles não precisam estar linkados com outros. Isso, se fosse uma arrumação de casa, eu acho que seria bem-vindo, saca? Só que virou uma bagunça completa o negócio, porque você vê a Mulher Maravilha 1984 é esquecível, né? O Aquaman que fez um bi, o Coringa que fez um bi, eles estão bem independentes. O Aquaman até renega um pouco do que o Snyder tinha colocado lá para ele anteriormente, deram liberdade para ele fazer. Mulher Maravilha renega praticamente tudo, né? E faz aquela bobagem, né? E essas coisas, venhamos, convenhamos, tem muito dedo também do Geoff Johns nesse reinício que também deu errado, né? E aí a gente vai ter outros filmes, né? Shazam, todos os filmes que vão sair ano que vem agora sem consequência nenhuma. E veio a compra da Warner, que não deu certo, já arrumaram até outro comprador, né? Mas no meio desse caminho, Jó, também vieram o filme da Arlequina, que não é tão ruim assim em relação à comparação com o resto, e principalmente o que virou a chave, que é o segundo filme do Esquadrão Suicida. Depois nós vamos falar do Esquadrão Suicida, que eu acho que tem tudo a ver. Apesar que eu acho que o que virou a chave mesmo foi a compra da Warner pela Discovery e o Zaslav chegar e falou, gente, isso aqui tá uma zona, vamos mudar esse negócio aqui. Demorou um pouquinho para falar, para chegar no lugar, né? Depois a gente pode comentar isso também, mas queria que vocês falassem um pouquinho desse segundo reboot. O que vocês acharam disso? Olha, tanto o primeiro como o segundo, assim, teve erros assim, deploráveis. Assim, acontece. Ninguém vai conceber desde do roteiro uma caca tão grande assim, né? Mas tinha elementos potenciais ali para dar certo. Não deu, fato, não deu. E salva-se um ou outro elemento, mas que aí fica aquela coisa. E aí a gente pode pensar como um todo nos dois reboots, por exemplo, né? Você tem, igual você já ressaltou, tem o Esquadrão Suicida, tem um ou outro personagem que eventualmente funcione cinematograficamente, o ator casou muito bem e tal, mas que fica aquela expectativa do tipo, tá, um novo reboot agora. A gente vai passar do zero, não vai aproveitar as coisas antigas. Não vai aproveitar, então a gente vai descartar algo que deu certo. Assim, eu acho que a DC, os produtores e donos da coisa toda, né, eles se perderam nisso e se colocaram numa sinuca de bico, né, porque acaba que até bons elementos correm risco de não ser aproveitados, porque podem fazer uma menção, uma lembrança ao universo passado, sendo que você está fazendo um reboot novo agora. Então vai ficar um reboot talvez meia boca, se você for do tipo, esse personagem ou esse filme aqui não dá para descartar, a gente pode aproveitar. Tá, então eu acho que ainda tem um resquício de bagunça nessas questões de reboot aí que tem que ser resolvido e tem que ver como é que vai funcionar.
Ó, seguinte, o primeiro reboot a gente tá falando do filme do Edel, né? É uma coxa de retalhos com uns furos imensos que simplesmente não a gente não consegue esquecer, porque se tá visto a gente não consegue desver. E daí os filmes que vieram à guisa desses, né, tipo, guindados por esse filme, acabam sendo filmes que tentam caminhar lembrando do Snyder Verso, mas ao mesmo tempo tendo que lidar com o fato de que o filme que foi para o público inicialmente não era o filme do Snyder Verso. Então, conseguiram fazer com que o reboot não funcionasse porque ele ficou dúbio. Porque nem o Whedon, nem o Jeff Jones acabaram tomando a rédea para que isso funcionasse cronologicamente. E foi nessa época que se começou a conversar muito seriamente sobre Flashpoint, né? O filme do Flash que vai acontecer. Enquanto esse filme atrasou e deu problemas, o Ezra Miller é um dos atores mais problemáticos que eles já podiam ter contratado e continua sendo problemático. E esse filme era para ter sido de verdade o segundo reboot, mas como ele não aconteceu a tempo, veio esse segundo reboot que tornou as coisas um pouco mais leves, mais desconectadas, e daí a gente tem no mesmo bolo o filme da Arlequina, o Esquadrão Suicida do James Gunn, o filme do Todd Phillips do Coringa, né, e o Adão Negro e o Shazam. A gente virou um bololô que não dá para você negociar a independência desses filmes, né? E o Aquaman 2 e o Shazam 2 que vão vir e são filmes tipo, mas já que vai ter reboot, o que esses filmes me importam, afinal de contas, não é? Mas daí, e porque afinal de contas, se o James Gunn vai fazer o terceiro reboot, mas eu acho que há uma esperteza aí, porque existe essa chave, existe esse botãozinho que não foi virado e que é o botãozinho que vai ter que acontecer para que o metaverso aconteça no cinema, que é o filme de Ezra Miller. O Flashpoint do cinema não vai ser o Flashpoint dos quadrinhos. Flashpoint do cinema não vai ser o Flashpoint da... Opa! Não vai ser... Flashpoint não vai ser o Flashpoint do universo do Arrowverse. Não vai ser Flashaverso, podemos falar assim. Não vai ser o universo do James Gunn mesmo, mas vai poder criar oportunidade de se aproveitar elementos de tudo nessa destruição e reconstituição de universos, para que, e a gente já viu acontecer isso em quadrinhos, né? Para que tudo valha, né? Essa é a questão. Tudo valha, de repente as coisas vão ser realocadas em universos paralelos que nunca mais vão ser visitados, e vai ter um universo alinhado com o universo da DC, sabe? Que vai ser como se fosse um universo principal, e vai ser nesse universo que o James Gunn vai trabalhar. Então, Delfim, mas a questão é, o Flashpoint não vai ser isso. Não vai ter isso. Vai começar do zero sem nenhuma explicação. E porque qual que era do Flashpoint? Era exatamente essa ideia que você falou, do tudo vai valer, tudo vai coexistir, para daqui 2 anos eles fazerem um filme da Crise nas Infinitas Terras, que não fazia sentido nenhum, que ia ser só mais um filme, não ia ser nenhum evento, sabe? Para depois começar a consertar, cara. E essa ideia, para mim, já sai cagada, porque já é uma ideia de remendo para todo remendo que eles não conseguiram dar coerência, saca? Exato. E eu acho assim, que qual que é a grande vantagem do reboot do Gunn agora? Total não vai ser, porque ele vai manter o pessoal do Esquadrão Suicida, do filme do Esquadrão Suicida, com certeza. Até porque os personagens do Esquadrão Suicida não tem muita ligação com os personagens da Liga da Justiça. Tirando aquela cena do final do Pacificador, não existe muita relação entre eles.
Sabe, o que depois vai aparecer é a Amanda Waller cobrando favor do Super-Homem no Adão Negro, que não faz sentido nenhuma aquela cena. Aquilo é mais um dos muitos remendos dentro de um universo que já não existia mais, sabe? Adão Negro é cheio disso. Não faz, Adão Negro devia ser um universo paralelo por conta da história. Porque não faz sentido nenhum dentro desse universo você ter uma sociedade da justiça que já existe há muito tempo, saca? Não faz sentido. E você falar agora do nada que tem, não faz sentido. Ou se constrói uma coisa bem feita, e do zero, que eu acho que é melhor que seja do zero mesmo, ou do quase zero, porque o reboot era meio inevitável, saca? Porque eu vejo assim, tem um monte de gente aí que tá falando que quer o Cavill de volta, que quer o Ben Affleck de volta, mas se eu te perguntar para essas pessoas, você quer o Lex Luthor de volta? Você quer o Jared Leto fazendo Coringa de volta? A maioria deles não vai querer. Então, assim, de certa forma, todo mundo quer algum tipo de reboot, sabe? Então, pega e faz direito. Contra esse fato não tem argumento, João. Ninguém quer todos de volta. Tipo, as pessoas só querem algumas partes. Né? A briga é: alguns querem uma parte X, outros querem uma parte Y. Mas é aí que a gente chega na tal sinuca de bico. Realmente, E, assim, ninguém concorda muito que parte que é a parte comum que todo mundo queira. Mas o que o João Célio falou, assim, dentre ficar nesse aproveita uma coisa, não aproveita uma coisa, é aproveitar o mínimo, sabe? É começar do zero mesmo e rezar, não tem outro termo, eu acho, hoje em dia, né? Rezar para que acerte a mão, não vou dizer em tudo, porque nunca vai conseguir em tudo, né? Mas acerte a mão na maioria das coisas que tem para fazer o reboot. Que é uma boa escolha dos novos atores, boas histórias, para ver se dá para montar uma coisa melhor coesa, né? Do que foi o que foi feito até hoje, que na verdade não foi nada coeso. Delfim, você acredita aí que os fandoms tóxicos que já começaram desde Man of Steel, que um dos fandoms mais tóxicos que existe é o do Superman. O outro é do Batman. Esses dois fandoms tóxicos juntos conseguiram criar um terceiro fandom tóxico que é o Snyder. O fandom do Snyder. Você acredita que esses fandoms vão dar paz pro James Gunn trabalhar? Cara, eu acho que é o seguinte: o James Gunn ele tá com um crédito imenso por causa da Marvel, né? E o Esquadrão Suicida dele deu esse crédito para ele na DC. Eu acho que se ele conseguir fazer com que as coisas se resolvam de um jeito que o filme seja válido e ao mesmo tempo seja espirituoso, eu não vou chamar de divertido, porque divertido parece que eu estou querendo que ele seja uma comédia. Mas, tipo, se ele for um filme espirituoso, que lide com os personagens do jeito que eles têm que ser, né? Por exemplo, o pacificador dele no filme do Esquadrão Suicida é muito bom, a ponto dele ser bom, se relacionando com o Rick Flag dele também, que é muito bom. As relações são muito interessantes, sabe? Então, ele consegue fazer esse tipo de relação com os personagens. E, mesmo lidando com esses fandoms muito chatos, né? Eu acredito que se ele conseguir fazer com que essas relações funcionem, ele vai conseguir superar esses fandoms. E a única coisa tem que ser espirituoso. Para ser espirituoso, tem que ter ao mesmo tempo um nível de leveza com um nível de respeito com esses personagens que não seja absolutamente canônico. Tem que ser tem que fazer assim, os personagens estão aqui para eu dar a minha versão sobre eles. E vai funcionar porque há respeito, porém não endeuso esses personagens. Tipo, não, porque foi o que o Snyder fez. Endeusou esses personagens e transformou eles numa coisa pior do que o Watchmen o Watchmen do cinema. Então, eu acho que a solução está na mão do James Gunn, ele sabe fazer isso. Só que ele já mostrou que sabe fazer isso com personagens pequenos. O segredo é transpor isso para os personagens grandes. Eu acho que ele consegue. Se tem 2 diretores que conseguem fazer isso hoje,
são ele e o Taika Waititi. Então eu confio no James Gunn para poder fazer uma cartada dessas. Cara, você realmente confia em Taika Waititi depois de tudo que ele fez? Que o Thor dele, o último... Nossa, eu vou falar, o primeiro filme do Thor dele eu já acho muito ruim, mas esse agora é horroroso, velho. É horroroso. Cara, para cada, tipo, o Taika Waititi ele ainda tá no crédito por causa do Jojo Rabbit, hein? Ah, não, mas Jojo Rabbit não é filme de super-herói, né? Os filmes dele, peraí, os filmes dele à parte do mundo dos super-heróis, ele é muito bom, mas o primeiro filme do Thor, o roteiro é todo calcado em coincidência, cara. Nada me desagrada mais no cinema do que isso, cara. Nada. A fada da conveniência. É. Aliás, se vocês não viram o Avatar, eu recomendo, fujam para as montanhas, não vão ver aquilo, que é muito horror. Ai, puta que pariu. O Avatar continua sendo escrito em papiros? Continua. Não, acho que continua. Não, os trailers eu acho que estão usando a mesma fonte de papiros. Mas, bom, vamos lá que... Não, o que o pessoal está elogiando, assim, e reconheço o trabalho do James Gunn como diretor, ter funcionado, ter acertado o Esquadrão Suicida e tal, mas é aí que está que eu, assim, eu não tenho conhecimento, eu também não fico olhando páginas e tudo. Eu queria saber o quanto que hoje a função do James Gunn na DC, ele vai realmente ter controle de todos os filmes. Ele não vai dirigir todos, né? Isso eu acho que é consenso, né? Ele está ele tá gerindo a criação mas do eu novo... espero que ele não chame os irmãos e os primos, porque senão a gente vai ter outro Brightburn e também não é legal. Pois é. Brightburn é divertido. Ele tem um cargo de chefia, ele vai poder dirigir alguma coisa? Tá, provavelmente, uma coisa ou outra ele vai chefiar, né? Mas vai ter coisa que vai ser delegada. Ele, obviamente, vai estar de chefe lá, fazendo suas opiniões, mas aí é que eu acho que tem um perigo oculto aí, né? Ele pode opinar muito na questão dos elencos, pode opinar muito na questão da montagem dos filmes, ou como é que eles estão seguindo, mas em algum momento tem um pouco da visão do outro diretor. Né? Então, assim, eu confio nele, ainda com uma ou outra restrição, ele dirigindo diretamente. Ele no posto de chefia a gente nunca viu. Então, Pedro, tem uma coisa que deve ser levada em conta, que é o seguinte: quando deu todo o escândalo lá das piadas do Twitter, lá que eles acharam as piadas escrotas dele de trocentos anos atrás, que deu problema ao ponto dele ser cancelado e demitido da Marvel, os boatos da época eram que ele seria o responsável por toda a fase 3 da fase 3 e fase 4 da Marvel, que seria calcada no espaço e tal. E tanto que, assim, nitidamente esse boato era real, que com a saída dele eles tiveram que voltar tudo do zero e a coisa deu uma degringolada também por lá. Que até hoje eles estão tentando juntar os cacos lá e, assim, tá meio perdido ainda também, assim. Desgostando do filme, eu vejo que tem gente que considera isso também. E aí, cara, ele não chegou a esse ponto, mas ele já era cotado para fazer isso, né? Então, eu não sei se isso vai ser um grande problema. Eu vi até gente falando isso, numa matéria de gente falando que uma matéria lá nos Estados Unidos falou que uma galera acha que vai dar errado porque tem um monte de... Que diretor vai querer trabalhar com ele? Velho, faz igual a Disney. A Disney contrata um monte de diretor sem muita expressão também, para fazer um monte de filme da Marvel dela, porque o Kevin Feige quer mandar em tudo e ele não tá muito afim de ouvir a opinião dos outros, não tá muito afim de... Os diretores querem pagar a conta, né? Os diretores têm conta para pagar, então... Pois, exato. Me pede que eu faço. Até porque você tem que pensar que, para fazer isso, a questão principal, eu acho, o que a Marvel faz e que eles estão tentando fazer na DC e não conseguem a Marvel faz seriados. O Kevin Feige, ele é o showrunner de todos esses seriados, sabe? Tem que ver como seriado. O James Gunn, para funcionar, ele tem que ser showrunner desses
desse seriado. Não sei se ele vai conseguir dirigir um filme, não, porque a chance do tempo que ele vai ficar preso dentro de um filme, perder o foco, perder o controle do resto é bem grande, assim, né? Cara, eu acho que a DC não vai, sabendo todo o histórico do que aconteceu dele com a Marvel, ela não vai tirar a carta branca dele. Então, ele vai poder direcionar os filmes para onde ele quer, né? Ele não vai ser um Kevin Feige ou mesmo um Geoff Johns, né, para DC, mas ele vai trazer uma visão. E com essa visão, essa visão só vai funcionar se tiver diretores alinhados a essa visão. Eu sei que, e por isso que eu toquei no nome do Taika Waititi, eu sei que é um dos diretores de quem o Gunn gosta. Eu fiquei imaginando quem seriam outros diretores que poderiam agregar a esse universo rebutado. Vamos lembrar que a gente teve 2 grandes diretores cortados da Marvel exatamente na mesma fase. E talvez esse outro diretor seja uma adição importante, se a DC e o Gunn estiverem olhando para o mesmo lado, que é o Edgar Wright. O Edgar Wright foi cortado do filme do Homem-Formiga, vocês lembram muito bem, né? O filme do Homem-Formiga era para ser completamente diferente, ficou aquela coxa de retalhos que tornou o filme uma merda. E porque a visão do Edgar Wright era fazer um, como ele mesmo definia, um mini épico, né? Tipo, um filme épico em escala microscópica, né? Coisa, por exemplo, que se ele pegar o mesmo roteiro praticamente e enfiar na DC para um filme do Electron, daria, ou estamos chamando ele de Átomo no Brasil já, pelo amor de Deus. São coisas que funcionariam. Ele, como diretor, ele consegue trabalhar com esse tipo de universo heróico, com o mesmo tipo de leveza. Então, o segredo pro Gunn vai ser reunir talentos que estejam alinhados a esse modo criativo de pensar, mas principalmente isso só vai funcionar se o famoso comitê da DC não entrar em ação, né? Porque se as coisas forem decididas de novo por comitê, vai dar tudo errado de novo. O problema da DC, maior do que tudo, são as decisões por comitê. Delfim, deixa eu falar aí que a decisão de comitê não vai funcionar, porque ele só vai responder, ele e o Peter Safran só vão responder aos Zaslav, mais ninguém. Não tem ninguém no caminho. Por isso é diferente. Mas dos dois. Mas e os outros diretores que vão ter que ser agregados no projeto? Então, mas a ideia eu acho que talvez não entre grandes por causa disso. Para ele ter controle de tudo. Entendeu? O Kevin Feige ainda tem umas 3 cabeças antes do topo, assim. Que ele responde. Sobre o Edgar Wright, cara, o meu sonho era ver ele fazer um filme do Plastic Man. Ia ser muito divertido ver esse cara fazer um Plastic Man. Isso ia ser bom, hein? E o Taika Waititi vai voltar pro Lanterna Verde? Meu, gente, olha! Sério. Não seria bom. Verde, não. Eu gostaria de ver isso acontecendo, João. Só isso. Seria uma redenção e tanto, né? Para dizer o mínimo, né? Agora, até porque... maior redenção ainda seria se ele chamasse o Ryan Reynolds. Cara, depois do Deadpool, sinceramente, o Ryan Reynolds saberia o que fazer. Então, mas aí qual que é o grande problema? Aí vai entrar num outro tópico que eu acho que é o motivo do reboot. O Ryan Reynolds é muito caro. E nós sabemos que a Warner alega que está sem dinheiro pra porra nenhuma, né? E aí, cara, quando eles mandaram o Cavill embora, na hora esse raciocínio fica muito mais palpável, porque o salário dele já ia ser estratosférico, cara, porque ele já estava no... Quanto mais filmes você faz de uma franquia, mais você tem que receber. E tem o outro lado também, que ele queria o tempo todo falar, não, só volto se eu puder
dar meus pitacos no filme. E se você vai reconstruir um universo coeso, você não pode dar poder de novo pra galera fazer o que quer. Você vai, tá lá, a Mulher Maravilha 2 lá com aquela coxa de retalho que não vai pra lugar nenhum, que não fazia nem sentido o filme ser em 1984. Não fazia nem sentido, né? Se você vai continuar o universo, segue adiante. Mas eu acho que um dos motivos do reboot, na real, é dinheiro, sabe? Então, tipo assim, nós vamos fazer os filmes da DC? Vamos. A gente sabe que no começo não vai dar 1 bilhão, provavelmente não vai dar 1 bilhão. Então, o que a gente tem que fazer? Filmes baratos. E Cara, uma das primeiras coisas que você faz para baratear é você botar um elenco jovem que não recebe nada. mano, quer fazer um filme barato? Chama o Vincenzo Natali e faz um filme dentro do Asilo Arca, que ele sabe muito bem trabalhar com local fechado, e acabou. Faz um filme de terror ali e pronto. Quer fazer um filme barato? Faça esse tipo de coisa com o diretor certo, sabe? Tem... Então, mas quando eu falo filme barato, Delfim, não é chegar a 500 milhões, entendeu? Não é tentar fazer dois filmes aí que cheguem no máximo estourando 200, entendeu? Porque daí na hora que a bilheteria bater 600, 700, 800, tá tudo de boa. O Batman do Matt Reeves tá aí pra provar isso. Não é um filme caro, conseguiu se pagar. É um filminho bem merda, né? É um filminho bem mal ou menos. Tipo, não é. Não, bem merda, não, vai. Vamos ser justos, que pelo menos é honesto, vai. É um filme honesto, mas. Desse ponto eu concordo com você, é um filme honesto. Não acho nenhuma Brastemp. Não é mesmo. Ele tem muito marketing, né? E tem a É, expectativa, né? A expectativa é o que mata tudo, né? Não tem jeito. o problema eu acho que nem é a expectativa, Pedro. O problema desse filme é que ele tem que. Quando você faz um filme do Batman, ele vai ser comparado com os outros. Aí que é o problema. Eu posso ser sincero, mais sincero ainda. Por A DC, favor. a DC devia fazer um filme secreto. A DC devia fazer um filme com atores menos conhecidos, com um diretor bacana, com um nome de trabalho bizarro, e ser um filme secreto ao estilo dos Segredos de Cloverfield. Porque daí você pega e você lança um filme sem qualquer expectativa e tipo sem absolutamente nada de expectativa e joga a bomba para ver o que acontece. Nem precisa ir para o cinema, joga essa bomba na HBO Max, mas é um filme do universo para ver o que acontece. Eu acho que poderia funcionar bem assim, né? Eu gosto. Porque senão pode acontecer o que eu penso que vai acontecer, infelizmente, com o filme do Jaimito. Eu acho que o filme do Jaimito ele vai chegar antes do reboot e vai ficar perdido. E podia ser um grande filme. Só acrescentar uma informação aqui, porque me bateu até a curiosidade lá, que o João falou que o filme The Batman se pagou, né? Atualmente ele chegou a 770 milhões, o The Batman. Eu nem sei quanto que foi gasto, mas deve ter pagado e deve ter rendido, sim, um lucro razoável. Não, você pagou. Lucro de verdade é só o que um Coringa da vida faz. Mas eu gosto da sua ideia aí de um filme bomba. Aliás, a Marvel fez um filme surpresa esse ano aí, que foi o do Lobisomem, que foi divertido, cara. Então, esse tipo de coisa acaba sendo divertido. Só para vocês saberem, o filme o orçamento do filme do Matt Reeves está entre 185 e 200 milhões de dólares. Porque tem que somar a parte de publicidade internacional, então ele tem uma variação. E tipo, rendeu 3 vezes mais. Tipo, é quase o arroz Uncle Ben's, cara. Então, funciona. E não vai fazer parte desse universo, né? Ele não vai fazer parte desse universo. O James Gunn falando em não fazer parte do universo, acho que, não sei se eu vi isso oficialmente ou se está na área dos boatos, né? Falou que vai ter um espaço para Easy Worlds, né? Então, eu acho que tem também essa área de escape, né? Deles eventualmente fazer algum filme que fuja do universo principal do reboot. Sim.
Delfim, lembrei que agora que o James Gunn já conversou com o Ben Affleck para ele dirigir algum dos filmes. Só para... Levando em conta que o Ben Affleck tinha ficado de dirigir e produzir e coescrever o próprio The Batman, né? Então, vamos ver se vai dar certo dessa vez, né? Ele chamar é uma coisa, se vai dar certo é outra. A gente não pode, obviamente, temos que lembrar todo mundo, não podemos jogar o Ben Affleck pelo Batman da DC, porque o Ben Affleck ele é muito maior do que isso. Se você nunca assistiu os filmes iniciais do Ben Affleck ou o Argo, então você não sabe do que a gente está falando. Assista e depois a gente conversa. Tem se falado muito do James Gunn imitar a Fórmula Marvel, né? Só que teve uma galera que falou já, acho que se não me engano foi no Quatro Coisas que eu vi isso, que é uma ideia interessante, que ele não está, o modelo de negócio que ele vai importar, que ele vai trazer como exemplo, não é Marvel e sim Star Wars, principalmente no quesito do que quando foi anunciado ele disse, vou cuidar de filmes, séries, animações e videogames. Tudo vai fazer parte desse universo. E quem fez isso antes é Star Wars. E aí hoje saiu a notícia, né, que ele, não sei se ele publicou no Twitter, que a referência dele para esse universo é o universo da DC animado, do Bruce Timm e companhia, e Young Justice, que convenhamos são dois belos exemplos de universo compartilhado, o universo DC que funcionaram, né, cara? Sim, sim. Essa notícia eu também tinha lido, acho que foi um tweet dele, inclusive, eu não sei se ele foi questionado por algum fã, ou se foi por expressão espontânea dele, me inspirou, me empolgou, deu hype, embora eu veja um pouco de ressalvas, porque a gente gosta do universo, tanto Liga da Justiça Sem Limites, quanto do Titãs, mas tem que ver como é que vai ficar a transposição. Mas eu acho que uma transposição correta e dada a estrutura que as animações elas sempre tinham, elas eram mais coesas do que qualquer coisa que a DC já fez. Assim. E até quando você tinha variações da produção, mantinha um pé ligado. E isso, para mim, é um reflexo muito bom mesmo. Eu tenho muitas boas expectativas com base nessa afirmação e com base nessa referência. Daí, se vai ser feito, a gente tem que ver, né? Tem que ver como é que isso vai funcionar na prática. Aí cai todas aquelas outros poréns que a gente já comentou. As direções, o nível de pitaco dele, o nível de influência nas produções, elenco, todo o resto, a transposição de adaptação, como é que vai ser. Tem coisa que na animação vai funcionar assim, tem no universo cinematográfico vai ter que fazer uma adaptação, mas é o de menos. Se a ideia, se o conceito seguir aquela lógica, eu já entro no hype quase instantâneo. Para mim, só vai faltar um teaser para eu vestir a camisa da DC e sair na rua. Eu acho bom. Eu acho que ele tem duas bases excelentes, né? Tipo, o universo animado da DC é a grande prova de sucesso de um universo compartilhado que levou ao universo Arrow, né? Que levou, inclusive, algumas reformas nos quadrinhos, né? A partir do momento em que ele se estendeu tanto que ele pôde abrigar spin-offs que nem eram previstos originalmente, por exemplo, o Super Choque, né? Ou o Projeto Zeta. Então, ele conseguiu ser um exemplo de projeto expansível. Por outro lado, e isso é bom, por outro lado, se espelhar no universo que foi salvo pelos fãs, que é o universo de Young Justice, literalmente é um universo que depende, tem todo o apoio dos fãs, é dependente dos fãs para ele funcionar. Então, são dois pontos em que ele consegue dizer, quando ele diz isso, ele fala, eu estou preocupado com a coesão desse universo e estou preocupado com os fãs. Acho que é isso que ele está dizendo quando ele fala dessas duas coisas. E essa é a impressão que é bom termos, né? Eu acho que é só isso. Então, se ele diz que está se baseando nesses universos, a gente tem que pensar nisso, sabe? Essa base
ele não está chutando. Ele tá pensando nos efeitos que esse universo tiveram com o público e com a crítica. Sabe? Então, são universos imersivos, são universos que permitem expansão, mas principalmente, quando ele fala desse universo, ele está falando dos 2 mais queridos universos para os fãs, da DC raiz, sabe? E os universos são mais queridos que o universo Arrow, por exemplo. Então, ele está se baseando no melhor, no espírito do melhor. Ele está tentando trazer esse espírito do melhor para o universo dele. E isso sempre me parece uma coisa boa. Seguinte, gente, e o que vocês esperam? Assim, agora eu não vou falar nem de especulação assim palpável, assim. Qual o seu sonho que seria realizado dentro desse reboot? O que vocês gostariam de ver? Olha, o que eu gostaria de ver no universo DC cinematográfico, sinceridade, eu queria ver não o resultado Marvel, mas o conceito e ideia Marvel. Você ter filmes bons, razoáveis a bons, que realmente eles estão numa linha de chegar a um grande evento, um grande acontecimento que junte coisas. Eu sei que isso é complexo, aí vai essa coisa de juntar atores de filmes diferentes e tudo, mas é o que a gente lê no quadrinho, sabe? Você acompanha o universo do Batman, você acompanha o universo do Super-Homem, você acompanha o universo do Lanterna Verde, você vê histórias e de repente tem algo, tem uma linha condutor, tem algo que junte todos, e é o que cria o hype, e que se for bem executado, nossa, é o que todo fã quer ver, sabe? Assim, por mais escroto que seja, por exemplo, né, no Liga da Justiça do Snyder, ela foi um resultado de filmes que não foram bem estruturados antes, não foram estruturados da maneira que foram, né? Mas tinha o hype de ver a Liga junto, e tinha o Darkseid como vilão e tudo, né? Ainda que seja questionável, né? Na verdade tinha o Lobo da Steppe, mas eu queria o conceito de universo bem criado, universo. Eu acho que eu estou um pouquinho cansado de bons ou razoáveis resultados individuais. Eu queria que as coisas se ligassem, fizessem sentido. E não ficasse aquela coisa do tipo, isso funciona, mas se juntar com outro não funciona, etc. Então, eu basicamente, o que eu espero muito para o universo DC, muito para essa produção, é coesão. Eu acho que tem uma linha, um fio condutor ali para ter múltiplas combinações, ter múltiplas possibilidades de montagem. Eu acho que isso seria muito bom. Já eu acho que é o seguinte: a gente teve essa experiência terrível com o Jeff Jones no comando de tudo, e para mim é o seguinte: eu levantaria a plaquinha lá em Burbank e ficaria na porta da DC por milênios com a plaquinha menos Jeff Jones, mais Mark Waid, saca? Para mim é isso, cara. Tipo, o que o Mark Waid vai fazer nos quadrinhos, e já tá começando a fazer na DC, é voltar ao divertido, voltar ao espirituoso, sabe? Que parece ser uma proposta muito parecida com a do James Gunn. Então, tipo, cola lá, mano. Tipo, essas coisas podem funcionar juntas. E, ao mesmo tempo, o James Gunn adora trabalhar com os vira-latas, saca? Então, se todo o problema acabou, o vira-lata chegou, então vamos trabalhar com os vira-latas da DC? Tipo, não só com os vira-latas atuais, como os vira-latas históricos, que hoje em dia são personagens estabelecidos. Vamos trabalhar com o Starman, vamos trabalhar com o Homem-Animal, vamos trabalhar com esses personagens que a DC recriou nos seus melhores momentos no fim dos anos 80 e começo dos anos 90. Vamos trabalhar com o Besouro Azul. É o Jaimito, mas o Jaimito é uma das boas adições de Legado. Vamos trabalhar com o Legado, vamos trabalhar com a Asa Noturna. Vamos trabalhar com os Titãs, porra, assim que terminar esse bloqueio da série da HBO, sabe? Ou não. Vai fundo. Por que não Asa Noturna, sabe? Tem tanta coisa para explorar. Então, tipo, há muita coisa para fazer
sem você necessariamente depender da porra da Liga da Justiça. Eu acho uma cagada ficar batendo esse soco ali, tipo, esse soco é o soco do Jeff Jones, tipo, a ponta da faca daqui, a mão do Jeff Jones é molinha, e ela ficava dando soco e furando a faca com Barry Allen, Hal Jordan, pá. E vamos emputecer esse negócio com o pior, com o mais retrógrado desse pensamento. É muito ruim, cara. É muito ruim. É muito ruim. Sabe? A DC claramente cresce quando ela pensa no legado. Então pensa no legado, cacete. Sabe? É o que a DC não consegue fazer. Ela não consegue dar esse pulo. Ela não consegue dar esse pulo. Sabe? E eu acho que para dar esse pulo não é só um salto de fé, vamos dizer assim. Tem que fazer, sabe? Tem que tentar fazer esse negócio funcionar. E não, eu acho difícil isso acontecer se você pensar no mesmo set de personagens. O grande problema hoje para DC é que ela está presa com esse set de personagens. E ela está presa, inclusive, com coisas como os 7 grandes, não são os 7 grandes originais. Ela deixou o Ajax num limbo, ela botou o Cyborg num lugar que não sei se deveria ter feito isso, que é o lugar onde o Cyborg estava no desenho animado do Super Amigos dos anos 80, né? Que é o mesmo lugar onde o Nuclear estava, sabe? Então, tipo, não sei se é o lugar certo para eles. Enfim, a grande verdade é alguma coisa precisa acontecer, e eu acho que a experiência dele com os vira-latas, com os personagens menores e com os grupos não tão importantes, podem dizer isso. E para mim, Titãs pode ser... Para mim, tem essa coisinha, sabe? De ser a grande coisa. Se ele quiser chamar Titãs de Justiça Jovem e enveredar por esse caminho para não linkar com a série da HBO Max, para mim tá ótimo, sabe? E de todas essas séries que estão acontecendo na TV, só o Pacificador e a Patrulha do Destino mereceriam ser levados em consideração como inspiração. Então, eu acho que a carta está na mão deles. Eu acho que diversão, Mark Waid, vira-latismo, sabe? Para você, inclusive, não depender dessas grandes franquias, porque se alguma coisa der errado, deu errado essa visão desse jeito. Foi assim que o Grant Morrison escreveu o Homem-Animal no começo. Foi assim que o Neil Gaiman escreveu Sandman no começo. Eles não queriam fazer um sucesso. Eles queriam contar uma história boa, sabe? Que talvez não durasse 12 números. Que dure um filme. Às vezes a despretensão é maior e vale um ouro muito maior do que você tentar dar esse burro na ponta do faca e falar: vamos trabalhar com o Hal Jordan, vamos trabalhar com o Barry Allen, vamos trabalhar com o Bruce Wayne, e vamos trabalhar com o Kal-El, e vamos trabalhar com a Diana, e foda-se o resto. Agora nós temos os grandes, né? E foda-se que a Gal Gadot vai fazer política para Israel e o filme vai ser proibido no Líbano. Vamos fazer tudo do jeito mais politicamente previsível para que nós tenhamos os resultados mais previsíveis possíveis. E eles tiveram os resultados mais previsíveis possíveis, que é: não tem nenhuma surpresa, para que eu vou ver esse filme? Bom, James vamos Gunn lá. ele que Eu ataca a surpresa. preciso. Então, Fecha mas aí tem duas questões aí que eu preciso comentar para as pessoas raciocínio valer. Primeiro, o universo novo de James Gunn será focado na Trindade. Segundo, e pelo visto todo mundo é jovem, então para ter uma leve ideia de Titãs, você precisa no mínimo de 10 anos de universo compartilhado, funcionando. Essa é na minha opinião. A outra coisa que eu queria comentar do que você falou é assim, tirar as ideias do Jeff Jones, por favor, é para ontem, porque já deu, né? Já deu, a gente pode pular essa fase, tipo, deixa o Jones para lá, tá ótimo. O Wade eu não sei, assim, se eu gostaria tanto, mas respeito sua opinião. Quando eu comentei do universo ser um pouquinho mais coeso, e eu citei até o Snyder, é porque o Snyder tinha trabalhado com aquele foco do
porque a gente está cansado, né? Só da Liga da Justiça e aquela Liga da Justiça. Mas eu queria um universo coeso, para múltiplas combinações, para você ter filmes que não necessariamente circulem sempre nas mesmas equipes fechadinhas que não interagem com outros e tudo, sabe? É você poder, sei lá, unir personagens diferentes, igual era no desenho da Liga da Justiça Sem Limites. Você tinha um episódio que tinha um personagem das antigas do nada envolvido numa história. Tá, tinha os principais? Tinha, mas você tinha múltiplas combinações. Assim, você podia fazer histórias com uma gama muito maior de personagens. Pedro, nesse sentido, eu acho que você vai ser contemplado se a gente usar o exemplo do Pacificador, que eu acho que assim, a série do Pacificador tem tudo a ver com essa ideia que o Delfim jogou também, desse recomeço do DC nos anos 80, né, que o Alan Moore escrevendo Monstro reinventando um animal, Neil Gaiman inventando Sandman, o Grant Morrison reinventando o Homem-Animal, o Alan Moore reinventando o Monstro do Pântano, né, e o Neil Gaiman reinventando o Sandman, que ele faz isso com o Pacificador. Ele faz magistralmente. Ele reinventa o personagem ali dentro desse universo novo que ele criou, ele dá uma coerência muito legal. Até o Vigilante, por isso que eu estava comentando, o Vigilante aparece ali do nada, você não esperava ele. E ele reinventa o Vigilante de uma outra forma que funciona bem pra caramba, saca? Mas isso funciona porque eles são personagens da DC, né? Mas o que eu sinto falta é fugir das formações clássicas, óbvio, ela vai ser usada, óbvio, a gente vai querer ver em algum momento, né? Mas tem uma possibilidade de coisas deixadas de lado, mas que são legais, igual, por exemplo, não vai ser o caso, eu acho, talvez, mas um gladiador dourado com um besouro azul, um Lanterna Verde que não seja o Hal Jordan, John Stewart, você ter o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde, talvez. Então, é mexer com essas possibilidades. O universo é amplo. Agora, não se usa porque se fixa sempre nas mesmas peças. Agora, se você constrói um universo coeso, que, igual você falou, assim, soltei o Vigilante ali. Funcionou. Pode aparecer em alguma outra peça? É viável. Então, isso tem que acontecer. Entendeu? Tem que ter um universo em que as peças surjam e você possa manipular essas peças. E que não seja sempre as mesmas peças. Mas das coisas que eu queria ver, né, já comentando, que se for verdade os boatos aí que o Jason Momoa vai fazer o Lobo, e provavelmente se ele vai fazer o Lobo, duvido muito que o James Gunn não jogue ele no filme do Superman. Para mim isso já resolvia bastante, que a minha vontade é bem mais simples, é ver um filme do Superman que o vilão não seja o Lex Luthor ou o Zod. Sabe, por favor, tragam outros vilões da galeria dele para fazer um filme que, para mim, isso já seria incrível. Eu vi esse boato do Jason Momoa. Eu gosto da ideia, mas é aquela coisa. São Tomé, eu quero ver. Até porque eu acho que das peças de reboot mais difícil de cortar seria ele do Aquaman, cara. Seria a peça mais difícil, eu acho. Vamos ver o que vai ser. Apesar que eu acho, porque o Aquaman fez 1 bilhão, né? Se o Aquaman fizer 1 bilhão de novo, vai ser difícil de cortar, cara. Eu acho que a gente já está chutando muito no nosso gosto pessoal, nos nossos quereres, né? Tipo, tudo já é muito futurismo do que a gente está falando. Então, para a gente não correr o risco de quebrar ainda mais a cara com a realidade no futuro, quando a gente for ouvir isso de novo, o nosso lado fanboy aflorou muito nessa conversa. Eu acho que se a gente parar por aqui vai ser saudável. Até porque até o mês que vem, né, que o James Gunn e o Peter Safran já prometeram, vamos dizer assim, revelar qual é o plano, né? Até lá tudo é especulação. Então a gente pode especular à vontade. A gente tem que ver uma próxima DC Fandom ou alguma coisa mais concreta e oficializada para realmente começar a ficar com medo ou a ficar esperançoso.
Até porque 2024 tá aí. Eles têm que lançar pelo menos o primeiro filme de 2024, que vai ser uma correria boa, mas eles vão. Acho que eles vão conseguir lançar a tempo, sim. Mas é isso, galera. Eu queria agradecer muito aí meus grandes amigos de longa data, Pedro e Delfim. Esse podcast se autodestruirá em 5 segundos.